Bom, videoaula de hoje, transformador trifásico. Basicamente, pessoal, um tráfego trifásico são três transformadores monofásicos. Eles são alojados de tal maneira que cada transformador fica em um braço do núcleo, né? Então é um núcleo onde cada braço nós vamos ter um primário, N1, e o secundário, N2, né? Então, na verdade, nós temos aqui o primário do transformador trifásico, né? E aqui embaixo o secundário. Claro que os três enrolamentos do secundário têm N2 espiras e os três enrolamentos do primário N1 espiras, certo? Eu coloquei os pontos aqui, como a gente viu no ensaio de polaridade, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu poderia ter H2 em cima, né? Então todos os terminais de cima seriam H2, mais espiras aqui pelo desenho, né? Seria alta tensão, e embaixo, onde tem um ponto, todos eles seriam X2, claro, com a mesma polaridade lá de cima, né? E depois aqui XH1 e X1, por exemplo, né? Então, é importante a gente colocar a polaridade do transformador para depois poder fazer as ligações, que nós são três enrolamentos no primário e três no secundário. Então, os três enrolamentos do primário podem ser ligados em Y ou delta, né? Para saber o que é início e o que é final, a gente tem que saber a polaridade do enrolamento, senão a ligação fica errada, né? Da mesma maneira que no secundário também, né? Pode ser ligado em delta ou Y, né? Nós vamos estudar o transformador então da maneira simples, tá? O transformador trifásico, considerando que são três transformadores monofásicos. Note que o núcleo no braço central ele tem a mesma seção, né? A mesma seção S que nos laterais, né? Se fosse um transformador monofásico, os enrolamentos ficariam só no braço central. Se fosse um transformador com núcleo envolvente, né, que é o mais comum, o fluxo aqui desse enrolamento ia se distribuir a metade para cada lado, né, e aqui no meio passaria o dobro do fluxo. Então aqui a gente teria que ter o dobro da seção, né? No tráfego trifásico não é assim, porque nós temos três enrolamentos, né? Os três produzindo fluxo. No final da aula, eu vou mostrar para vocês como é que fica o fluxo em vários momentos de tempo num transformador trifásico. A gente vai fazer uma representação analítica, assim, simbólica, tá? E depois eu vou mostrar o resultado com cálculo de campo, mostrar o fluxo com método numérico a vocês mesmos, certo? Como é que fica o fluxo do transformador, né? Então, os braços, eles têm a mesma seção transversal. Uma coisa que também é importante é o seguinte, é que por questão de representação, eu coloquei um enrolamento acima do outro, aqui na vertical, né? Mas na prática, vai um em cima do outro, para aumentar, inclusive, o fluxo concatenado para diminuir o fluxo disperso. Normalmente a gente enrola a baixa tensão primeiro, no transformador grande, a baixa tensão, certo? Depois coloca o isolante, vai isolante também entre o núcleo e o próprio enrolamento, para não dar curto-circuito com o núcleo que é de material ferromagnético, que é condutor também, né? Laminado, para evitar as correntes de Foucault, mas condutor. Então primeiro se enrola a baixa tensão e depois por cima a alta, né? Se a gente fosse fazer um desenho de um daqueles braços, né? O transformador ali, esse do lado esquerdo aqui. Se o transformador for pequeno, é normal se enrolar a alta primeiro, porque é um fio mais fino. Então fica mais fácil fazer o contorno dos cantos. Um transformador de baixa tensão, a tensão não é tão importante, mas um transformador maior com a tensão mais elevada, né? Por questão de isolação,
a gente pode colocar, por exemplo, poderia colocar abaixo aqui, um transformador maior, né, com a tensão mais elevada. Para evitar um curto com a massa, com a tensão mais baixa, ficaria mais fácil de isolar o enrolamento de baixa tensão do núcleo, certo? E daí colocaria o enrolamento de alta tensão por fora, né? Isso em cada braço do transformador, né? Cada um dos trafos monofásicos, vamos dizer assim, que compõem o trafo trifásico, certo? Aqui nós podemos fazer o seguinte, vamos considerar o trafo do ponto de vista ideal para facilitar o nosso raciocínio, certo? E trabalhar com módulo. A gente sabe que aqui a gente vai ter uma tensão V1, né? Certo? Aqui teria a corrente entrando, lembre primário e elemento passivo, entra no positivo, vou chamar de corrente 1, né? No secundário, elemento ativo, né? Aqui eu teria uma tensão V2, e aqui a corrente saindo no positivo, certo? Então, para ficar mais fácil para a gente, já que são 3 transformadores, né? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar de I2 de fase, então eu vou arrumar aqui. Em vez de chamar o I2 normal, como a gente chama no transformador normal, na verdade cada transformador desse, que compõe o transformador trifásico, é um transformador monofásico comum, né? Então vou chamar de I de fase 1, V de fase 1, né? I de fase 2, V de fase 2, né? Em todos eles, né? Em todos eles vai ter uma tensão, né? V de fase 1, V de fase 2, e uma corrente I de fase 1 e de fase 2. Claro, vai ter o I de fase 1 da fase A, da fase B e da fase C, né? Elas vão estar defasadas de 120 graus, certo? Cada uma dessas correntes e dessas tensões, né? Porque o sistema que alimenta o transformador é trifásico equilibrado, né? Então, as tensões e correntes, né? Vai ter o I de fase 1 da fase A, o I de fase 1 da fase B e o I de fase 1 da fase C. Mas em termos de módulo, né? Como o transformador é equilibrado, a gente pode dizer que eles são iguais, certo? Então, para facilitar, trabalhar apenas com o módulo, como transformador ideal, eu posso dizer que a relação de transformação de um transformador monofásico, a gente sabe N1 sobre N2, né? Nesse caso aqui, essa relação número de espiras, ela vai valer só para a tensão de fase, V de fase 1 sobre V de fase 2. Né? E para as correntes a gente sabe I2 sobre 1. Em uma linha que a gente está desprezando aqui a corrente de magnetização, vou tratar do ponto de vista ideal, tá? E de fase 2, para a gente entender as ligações e as relações que existem no transformador trifásico. Mas note, o circuito equivalente que a gente aprendeu para um transformador monofásico, a gente pode usar tranquilo para o transformador trifásico, né? Basta aplicar ele a uma das fases, certo?
Então, aplicar uma das fases. O que acontece no transformador monofásico? A é a mesma coisa que acontece no B, é a mesma coisa que acontece no C, só que 120 graus depois. Então as tensões correntes vão ser as mesmas, só que defasadas de 120 graus. Né? A potência, no caso do transformador, a gente vai ver depois, conforme a ligação, podemos definir uma relação de transformação entre as tensões de linha, que daí não vai ser igual a essa. Tá? A gente já vai falar sobre isso em seguida. A potência no transformador, eu posso dizer se a potência no secundário, S2, né? 3 vezes V de fase 2 e de fase 2. Ou o P2, 3 vezes V de fase 2 e de fase 2 cosseno de φ 2. Né? Dá para usar também valores de linha. O S2, raiz de 3, V de linha 2, isso vai depender de como as bobinas N1 do primário são ligadas, né? E quando as bobinas do secundário são ligadas, né? Aqui, do ponto de vista ideal, a potência S2 seria igual à potência S1, mas como a potência do transformador é aquela potência que ele pode fornecer para a carga, conceitualmente está mais adequado a gente chamar da potência S2, né? Então, quando a gente fez exercícios com transformador monofásico, a gente considerou essa potência nominal do transformador aquela que ele pode fornecer para a carga. Então, no primário, eventualmente, pode ter um valor levemente superior, né? O P2 é a mesma coisa. O P2 eu posso calcular como raiz de 3, V de linha 2, I de linha 2, cosseno de φ2. Potência reativa também, né? Só em vez de cosseno a gente colocaria o seno, né? Note que a potência ativa ou aparente eu posso simplesmente multiplicar por 3 se eu usar valores de fase, porque afinal de contas são 3 transformadores, certo? Agora, eu posso ligar as bobinas do primário, que tem número de espiras N1 em Y ou delta, e as bobinas do secundário também em Y ou delta, certo? Então, nós vamos ver agora as ligações possíveis no transformador trifásico. Então, eu fiz aqui um desenho. Então, vamos fazer primeiro uma ligação delta-delta. Bom, eu vou fazer com uma caneta vermelha, certo? Delta-delta, como é que eu vou fazer? Vou pegar o primário aqui, eu ligo o final de uma bobina com o início de outra, o final de uma bobina com o início de outra, o final com o início, né? E aqui eu tenho as fases A, B e C da fonte, certo? Que eu sugeri como exemplo um varivolt 0 a 380, mas só como ilustrativo, né? E aqui nesses pontos a gente vai ligar, fazendo a ligação delta-delta, certo? Delta no primário. Bom, delta no primário. E agora tem que ligar em delta o secundário. Certo? Mesma coisa, final com início, final com início, final com início. E daqui leva para carga, né?
Então, aqui desse curto a gente leva para carga, final com início. Desse outro aqui também. Né? E desse ponto aqui. Opa, não precisa fazer. Né? Note o seguinte. Aqui nós temos a corrente de fase 1. Aqui saindo do ponto, né? Saindo, pode colocar a corrente de fase 2. Né? Aqui eu tenho a tensão de fase 1. E aqui, tensão de fase 2. Né? Em todos eles, né? Claro que ele, como eu já falei, cada um posso chamar de V de fase 1A, V de fase 1B, V de fase 1C. Vão ter os ângulos diferentes, mas como aqui a gente está colocando o módulo, para facilitar, tá? Eu estou chamando todas elas da mesma variável. Eu teria o I de fase 1 da fase A, o I de fase 1 da fase B e da fase C, né? Eu ia chamar assim, ó, transformador A, o B e o Czinho minúsculo aqui, né? Note que as correntes de fase e tensões de fase, as que realmente estão dentro de cada transformador monofásico que compõe o transformador trifásico. Né? Aqui no ponto eu tenho o mais e o menos da corrente de fase, da tensão de fase. 2 como igual a um transformador monofásico, pessoal. Só que aqui, como elemento ativo, sai, né? Como a gente já viu no ensaio de polaridade, né? A gente pode fazer um desenho também assim, ó. A gente pode desenhar as ligações assim, ó. Né? Então aqui vem da fonte, ó. E aqui vai para a carga, né? Desenhar a carga aqui. Considerar sempre uma carga trifásica equilibrada, né? Então, por exemplo, eu posso considerar aqui esse transformador aqui é o primário de um transformador e cujo secundário está aqui no mesmo braço, né? Como se fosse o transformador aqui do braço A, certo? Então eu tenho, aqui eu teria a tensão de fase 1, e aqui a tensão de fase 2, né? Aqui eu teria tensão de linha 1, teria 3 tensões de linha, estou representando só uma. Note que aqui, ó, tensão de linha é igual a tensão de fase, né? Ligação delta, né? Portanto, V de linha 1 igual a V de fase 1. Aqui também, ó, pessoal, né? Aqui eu teria V de linha 2. Note que essa tensão aqui é a mesma que desse ponto lá de cima que aqui de baixo, né? Como a ligação é delta, né? Aqui também eu vou ter que o V de linha 2 é igual ao V de fase 2. Né? Bom, em relação às correntes, a gente teria aqui a corrente de linha. Né? Aqui eu teria uma corrente de fase. Considerando os pontos aqui, ó, eu colocaria o ponto aqui nesse rolamento, o ponto nesse aqui, depois o ponto aqui, depois o ponto aqui.
Note que cada bobina dessa, na verdade, é um braço, né? Aqui em amarelinho representa um braço. O outro braço estaria aqui, ó, e o terceiro aqui embaixo, né? Então, note que aqui eu teria como que é primário, corrente entrando no ponto, né? Aqui teria entrando nesse ponto aqui também. Aqui teria um I de fase 1 da fase B, né? Certo? Então aqui a corrente de linha é somatória das correntes de fase, né? Ligação triângulo, vocês já viram isso lá em circuitos. Não vou colocar os itens A, B e C aqui para não complicar, mas aqui o I de linha 1 é raiz de 3 vezes maior que o I de fase 1. Então as correntes vão ser diferentes aqui na fase e na linha, né? Então na linha do transformador, aqui, né, eu vou ter uma corrente de linha que vai ser raiz de 3 vezes maior, né? Certo? Agora a tensão de linha entre as fases A e B aqui, a tensão de linha 1 do transformador vai ser igual à tensão de fase, né? Porque o transformador está ligado em delta. Nota que eu não estou colocando A, B e C aqui para não complicar, né? Mas a gente sabe que tem um V de linha 1 da fase A, um da fase B, um V de linha 1 entre a fase A e B, um V de linha 1 entre a fase B e C, e um V de linha 1 entre a fase C e A, né? Tensões de linha, certo? Eu usei a nomenclatura mais simples com o módulo para ficar mais fácil de a gente observar as ligações, né? Até porque vocês já viram isso lá em circuitos também, né? Circuitos trifásicos. Então, em termos de módulo, seria isso aí, né? No secundário, a gente teria aqui a corrente saindo aqui, né? Corrente fase 2. Aqui também, aí teria uma outra aqui nesse sentido, claro, são 3, né? Da fase. E aqui eu teria a corrente de linha. Corrente de linha 2, né? Note que essa corrente aqui também vai ser raiz de 3 vezes maior que a corrente de fase. Note que se eu usar a relação de transformação aqui, se eu fizer V de fase 1 sobre V de fase 2, vai dar a mesma coisa que V de linha 1 sobre V de linha 2, porque a ligação é igual dos dois lados. Mesma coisa se eu fazer I de fase... Desculpa, aqui não é 2, né? Não, aqui é 2. Se eu fizer I de linha 1 sobre I de fase 2 sobre I de fase 1, corta a raiz de 3 com a raiz de 3, vai dar I de linha 2 sobre I de linha 1. Note que a relação de transformação aqui, se eu quisesse fazer uma relação de transformação com os valores de linha, né, ia ser igual à relação de transformação com os valores de fase. Isso porque a ligação é delta. Certo, pessoal? Eu não usei aqui os subíndices A, B e C para não ficar muito denso, né? Só para a gente observar a relação de raiz de 3 quando existe, no caso aqui ela vai existir entre as correntes de linha, né? Note que aqui também tem a corrente de linha indo para a carga, né? E aqui, entre os terminais da carga, eu vou ter um V de linha 2, né? Um transformador trifásico, certo, pessoal? Vamos fazer agora uma ligação YY. Pessoal, nessa ligação, eu vou colocar as fases A, B, C, e aqui eu posso ter um neutro na fonte, certo? Nessa ligação eu posso ligar com neutro ou sem neutro. Supondo que a carga é equilibrada, né? Tanto faz a gente ligar com neutro ou não, né? Mas normalmente a gente liga o neutro, certo? Vamos supor uma carga equilibrada aqui,
tá? E uma carga equilibrada, né? E a gente vai ligar em Y, tá? Poderia ligar com o neutro ou não também a carga, se a carga tivesse acesso ao neutro aqui, né? Se a carga tivesse em Y, certo? Mas a carga pode estar em delta, eventualmente, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer a ligação, supondo que a carga está ali, se a gente só tem aqui a carga equilibrada, a gente só tem os 3 terminais da carga, tá? Para facilitar. A gente pode discutir depois o caso de a carga CY também ser desequilibrada. Desculpa, então aqui agora, a gente vai ter novamente aqui, ó, olha pessoal, aqui a gente tinha feito com o verdinho, agora ficou muito... Tá. Então aqui eu tenho V de fase 1, né? Aqui o V de fase 2. Vamos fazer numa fase só, para não ficar muito denso o desenho, né? Nos outros, claro que se repete, né? Aqui a corrente no primário ela entra em de fase 1, né? E aqui ela sai. O fasor eu estou mostrando só o módulo do fasor, certo, pessoal? E de fase 2. Aqui ficou muito em cima do... Certo. Nós vamos ligar em Y, né? Então vamos ligar os finais em curto-circuito. Muito fácil, né? E cada fase lá da alimentação a gente liga aqui, no início dos enrolamentos, né? Bom, agora eu vou ter uma tensão de linha, eu vou ter 3 tensões de linha 1, né? VAB, VBC e VCA, certo? O módulo vale V de linha 1, eu estou colocando aqui, né? Trabalhando só com módulo. E eu vou ter uma corrente de linha aqui, claro que a corrente de linha vai ser igual à corrente de fase, né, pessoal? A corrente de fase que entra aqui é a mesma que está vindo aqui. Então a corrente de linha é igual à corrente de fase. Isso a gente até já pode escrever aqui, né? I de fase 1 igual a I de linha 1. Só que como a carga, o transformador no primário está ligado em Y, né? O primeiro aqui é o primário, em Y. Eu tenho uma tensão de linha 1, que é a raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase. Né? Ou a tensão de fase é a tensão de linha dividido por raiz de 3, no caso está ligado em Y, né? Se a gente fosse ligar aqui o transformador, fazer um desenho esquemático, como a gente fez no caso do outro lá, e aqui o secundário ligado em Y, por exemplo, aqui eu tenho um circuito equivalente, né? Seria um braço do transformador, certo? Em vez de fase 1, em vez de fase 1, né? Aqui eu venho lá para a fonte. Portanto, é claro que a tensão de linha, V de linha 1, é maior que o V de fase 1, raiz de 3 vezes maior, né? Aqui a corrente, se eu colocar o ponto aqui, aqui como eu fiz ali, para marcar que é a mesma polaridade instantânea, é importante. Se eu trocar aqui, eu vou fazer início com final, início com final, vai dar a ligação e a soma das tensões no respeito à soma que a gente vê no circuito trifásico equilibrado, né, pessoal? Então tem que tomar cuidado
com a polaridade. Por isso que eu passei a polaridade agora justamente antes de tráfego trifásico e antes de autotráfego. A gente precisa da polaridade, certo? Aqui eu tenho a corrente I de fase entrando, I de fase 1, que é igual a I de linha 1. Né? E aqui no ponto sai a corrente, então aqui eu tenho I de fase 2, e aqui I de linha 2. Vou apresentar só uma para não ficar muito denso o desenho. E aqui eu tenho a tensão de linha 2. Então também no secundário, I de fase 2 é igual a I de linha 2, que é do secundário. Né? Já a tensão de linha 2 é raiz de 3 vezes a tensão de fase 2. Certo? A potência a gente calcula do mesmo jeito que a gente viu na primeira ligação. Né? Aqui a gente tem que tomar cuidado. Né? Bom, vamos fazer aqui a ligação do secundário que a gente não fez ainda. Liga os 3 finais aqui. Né? E agora sim, leva para carga, né? E tem pontos aqui. Né? Note que aqui eu vou ter a tensão de linha 2, né? E aqui a corrente de linha 2. Note que a corrente de linha 2 é igual à corrente de fase 2, né? Aqui eu tenho a corrente de fase 2. E aqui eu tenho a corrente de linha 2. Claro, é a mesma corrente. Né? No entanto, a tensão, não, né? A tensão de linha, tipo essa que eu indiquei aqui, é a soma dessa tensão de fase, né? Menos essa daqui. Né? Claro, como elas são de fase 120 graus, a gente vai ter, isso aqui é só o módulo, né? Só o módulo delas, elas são defasadas de 120 graus. Você vê de fase 2A, vê de fase 2B e vê de fase 2C. Né? Aqui a gente está colocando só o módulo, simplificando, colocando simplesmente V de fase. Certo, pessoal? Essa ligação é uma ligação que tem que tomar cuidado. Tá? Se a carga for desequilibrada, pessoal, que a gente teria a carga, né? Se a carga for desequilibrada, né, e eu não ligar o neutro no primário, eu posso ter tensões aqui que não respeitam esse raiz de 3 vezes V de fase, certo? Posso ter tensões desequilibradas que podem inclusive queimar o transformador. Né? Então, a gente pode ligar também o neutro aqui da fonte, né? Fazer a ligação do neutro da fonte com o neutro no primário do transformador. E na carga também, caso a carga tenha ligação, seja ligada em Y, né? Se for ligada em delta não daria, né? Mas uma carga desequilibrada ia produzir tensões desequilibradas no primário, e se a gente não tiver o neutro aqui, vai produzir tensões desequilibradas no primário. A carga vai produzir tensões desequilibradas no secundário, e se não tiver o neutro, tensões desequilibradas no primário. Como se o primário do transformador fosse uma carga desequilibrada, as tensões vão ficar todas desequilibradas e não vão respeitar essa relação raiz de 3 que a gente colocou aqui. Né? Então aqui a gente está considerando que a carga é equilibrada. Certo? Quando a carga pode ser desequilibrada, é importante nessa ligação o neutro estar ligado. Se a gente tirar o neutro, inclusive na carga, se a carga for ligada em Y aqui, a gente pode colocar o neutro, certo? Para não mudar essa tensão, essa relação raiz de 3 vezes a V de linha em relação a V de fase, né? E porque senão a gente pode queimar o transformador por sobretensão, inclusive. É uma ligação até que se usa pouco por causa disso, né? Mas no caso de estar equilibrado, tudo bem, né? Uma carga equilibrada normal não teria problema nenhum, né? Mas é comum acontecer isso. Nessa ligação Y, se a gente não tiver um neutro e a carga for desequilibrada, pode haver sobretensões, certo? Então o ideal é ligar o Y no primário, o neutro no primário e também no secundário, caso a carga seja ligada em Y, tá?
Vamos agora fazer uma ligação que é mais comum no nosso sistema, tá? Que é a alta tensão. Por exemplo, nosso sistema de distribuição, né? Ligação delta Y, a alta, que seria a média tensão nossa, né? 13,8 kV. Tem as três fases, não tem o neutro em delta, e a baixa tem o Y, inclusive com neutro, né? Então os transformadores de distribuição, eles estão sempre ligados em delta Y, né? No primário tem 13,8 kV, no secundário 380 de linha, né? Então vamos lá, vamos fazer as ligações desse caso aqui, certo? Tem fase A, fase B, fase C, né? Ligar o primário em delta, final com início, né? Final com início, como a gente já tinha feito, né? Depois do curto final com início, a gente leva para fonte, certo? E aqui Y, final, né? E aqui a gente leva para a carga. Note que aqui, se a gente invertesse, colocasse os inícios aqui em curto e levasse para carga, não teria problema nenhum, na verdade. A ligação ia ficar correta também, né? Não pode misturar final com início aqui, né? Beleza. Então, aqui, ó, nós vamos ter uma tensão de linha 1, aqui uma tensão de fase 1, igual, porque está ligado em delta, né? E aqui a gente tem uma corrente de linha 1, e aqui uma corrente de fase 1, raiz de 3 vezes menor. Então, V de linha 1 é igual ao V de fase 1, né? Delta e aqui o Y. O Y pode desenhar assim, ó. Esse aqui faz um circuito equivalente, não está no mesmo braço que esse aqui, certo? Agora esse aqui do lado esquerdo estaria aqui, em paralelo, né? Quer dizer que é o mesmo transformador. Não. Para a gente poder fazer certinho, esse aqui estaria aqui, ó. E esse de baixo, aqui. Né? E daí aqui sim a gente leva para carga, né? Então aqui eu teria aqui a tensão de linha 2 e aqui a tensão de fase 2, né? Ligado em Y, né? Então na verdade a tensão de linha, nesse caso aqui, no secundário seria a raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase, certo? E aqui eu teria um ponto, e aqui ponto, final com início, né? Aqui eu teria V de fase 1, aqui V de linha 1. Só que aqui a corrente, como está ligado em delta, a corrente de linha 1, né? E aqui entrando, corrente fase 1, lembra o ponto, a corrente sempre entrando no primário, né? Corrente fase 1, e a corrente de linha 1, aqui a corrente de linha 1, raiz de 3 vezes maior, né, pessoal? Ligado em delta.
né? E aqui a corrente de fase 2 é a mesma que vai para a carga que está na linha, né? Então, corrente de linha 2 igual a corrente de fase 2. Claro, ligação Y, né? E a tensão de linha raiz de 3 vezes maior, né? Note que aqui, se a gente for usar a relação de transformação, a N1 sobre N2, né? Eu vou ter V de fase 1 sobre V de fase 2. Eu prefiro usar assim porque sempre vale para qualquer transformador, ligado em Y, delta, delta Y, Y delta, certo? E de fase 2 é o nosso transformador monofásico, tem um transformador monofásico em cada fase, certo? Agora, se a gente fosse definir uma relação de transformação aqui, né? V de linha 1 sobre V de linha 2, por exemplo, o V de linha 1 é V de fase 1, né? Mas o V de linha 2 é raiz de 3 V de fase 2, né? Então vai dar A sobre raiz de 3, né? Se caso a minha ligação fosse delta Y, né? Entre as tensões de linha, certo? Não ia aparecer a nossa relação de transformação que está associada com cada transformador monofásico, né? N1 sobre N2. Aqui não seria igual a N1 sobre N2, seria A sobre raiz de 3. A gente até poderia definir um outro valor, um A para ligação delta Y, né? Certo? Mas o que a gente faz normalmente o que eu prefiro fazer é usar as tensões sempre, a relação de transformação com as tensões de fase, e aí conforme a ligação a gente depois acha a tensão de linha e conforme a ligação, né? Se a ligação é delta é igual, nesse caso aqui, o V de linha 1 é igual ao V de fase 1 porque o primário está ligado em delta, já o secundário está ligado em Y, então o V de linha 2 é raiz de 3 vezes o V de fase 2, está aqui, né? Certo? Então, a relação de transformação, quando a ligação é ΔY ou YΔ entre as tensões de linha, vai mudar, né? Por isso eu prefiro usar, para a gente resolver os problemas, a relação de transformação do circuito equivalente, que é sempre por fase, né? Note que a gente pode continuar usando o circuito equivalente aqui para um braço do transformador, certo? N1 sobre N2, tá? E daí, essa relação aqui, a gente faz depois, né, que a gente sabe a ligação, a gente acha a relação entre as tensões de linha, tá? Eu até prefiro apagar aqui, para não fazer confusão, mas tudo bem, para vocês saberem. Beleza. Então, essa aqui é a ligação ΔY, né? Que é comum nos nossos sistemas aí, certo? Inclusive, aqui eu estou fazendo uma carga equilibrada, mas se a carga fosse desequilibrada, eu poderia ter a ligação do Y no secundário, certo? Ou se a carga tivesse ligada em Y. Desculpa, se a carga tivesse ligada em Y, eu posso ter a ligação do Y, né? Ela pode ser equilibrada ou desequilibrada, né? Claro, se a carga estiver ligada em delta, não tem jeito, a gente não tem como ligar o neutro, né? Vai depender se a carga está ligada em Y ou delta. Aqui a gente está considerando que a carga é equilibrada, mas no caso do nosso sistema de energia, a carga é desequilibrada, né? A carga desequilibrada exige a ligação do neutro e a carga está ligada em Y na verdade, porque são várias cargas monofásicas entre fase A e o neutro, entre a fase B e o neutro, entre a fase C e o neutro, né? Esse transformador aqui é mais interessante que mesmo que haja um desequilíbrio entre a carga no secundário, né? Não vai haver um desequilíbrio das tensões aqui no primário, certo? A tensão do primário, como está ligado em delta, é imposto pelo sistema que está aqui e não vai ter problema nenhum, tá? Uma ligação mais segura do ponto de vista de desequilíbrio das tensões, certo? Bom, a última ligação, faltaria a gente ver,
é o contrário da que a gente acabou de ver agora, que seria a ligação Y delta. Ligação Y delta. Então vamos lá, que a gente tem as fases A, B e C. Vamos fazer o esquema primeiro aqui, ó. Y. Vou fazer assim, ó. Y. Assim, porque daí esse enrolamento aqui, ó, por exemplo, ele está fazendo, está num braço, opa, está num braço do transformador, ele está fazendo o circuito equivalente com esse aqui que está lá no mesmo braço, ó, né? Então esses dois, por exemplo, seria esse terceiro braço aqui, ó, transformador do terceiro braço, né? Agora esse outro aqui estaria aqui, e aquele lá, o irmão desse aqui, no outro braço, né? Primário e secundário. E aqui está indo para cá. Aqui vem da nossa fonte de alimentação, né? Então aqui eu teria a tensão de linha do primário. Anote aqui ponto, 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 vamos marcar as polaridades. Esse aqui está junto com esse, então aqui teria um ponto, ó, né? Aqui a corrente entra, I de fase 1. Aqui ela sai, I de fase 2, né? Aqui eu tenho a tensão de fase 2, positivo aqui no ponto, aqui tensão de fase 1. Né? Aqui a gente está mostrando só os módulos, mas tudo bem, né? Aqui eu teria a corrente de linha 1 igual a corrente de fase 1, claro, né? E claro que a tensão de fase aqui é a raiz de 3 vezes menor. Então aqui a tensão de linha 1, tensão de linha 1 é igual a raiz de 3 vezes a tensão de fase 1. Né? Aqui a corrente de linha igual a corrente de fase. Né? E aqui a gente tem a corrente de linha 2, né? Note que aqui teria a corrente de fase 2 também em módulo, teria I de fase 2 AB, BC e CA, né? Aqui a gente está colocando os módulos, né? Até colocar os módulos aqui, na verdade, esse ponto aqui não era para estar aqui, o pontinho aqui, né? Tudo bem. Beleza? Então, aqui a gente tem a tensão de linha, né, pessoal? Tensão de linha 2, ligação delta, igual a tensão de fase 2. Então, V de linha 2 igual a V de fase 2, ligação delta. Já a corrente de linha aqui, ela é maior, que ela é uma soma de correntes de fase, né? Certo? E aqui, no primário, a tensão que é maior, né? A tensão é a raiz de 3 vezes maior. Né? E a ligação, muito simples, né? Y primário, delta secundário, final com início, final com início, final com o
início, certo? Aqui vai para a carga, e para a carga. E temos a nossa ligação ΔY feita, certo, pessoal? Então, a nossa primeira aula sobre tráfego trifásico foi essa, né? Mostrando como que é construído o núcleo, né? A relação entre as tensões e correntes de fase e de linha no transformador, com as ligações, com as 4 ligações possíveis no transformador trifásico, né? Lembrando que a potência a gente pode sempre usar tensão e corrente de linha com raiz de 3 ou tensão e corrente de fase. Aqui deixa eu ver se eu consigo apagar, deixa eu ver aqui. Aqui de fase 2, né? De fase 2 e de fase 2, né? Então aqui a potência pode ser também calculada assim, com tensões de linha. Normalmente até nos exercícios eu faço assim, eu calculo com as tensões de linha. Uma informação importante é que as tensões nominais do primário e secundário do transformador são tensões de linha normalmente, né? E lá vai aparecer a ligação também. O transformador é de 13,8 kV para 380, valores de linha, né? Então aqui, ó, nessa ligação, por exemplo, que é a ligação ΔY, né? Eu digo que o transformador aqui é 13.800, é tensão de linha no primário. Para 380 é tensão de linha no secundário, né? Então as tensões nominais são tensões de linha. Claro que aqui no lado Y, a tensão de fase vai ser 220, né? No caso de um transformador normal de distribuição. Certo, pessoal? Obrigado.